18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olá, muito boa noite para você ligado aqui na 100.7 FM Rádio Mix Manaus. Começa agora o seu programa 18 horas de hoje, gente. Segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Na apresentação eu, Kenedson Paz e também Nathalie Moraes. Muito boa noite, Nathalie. Muito boa noite, Kenedson Paz, e a todos os ouvintes que nos acompanham na noite desta segunda-feira aqui em Manaus. Olha, Kenedson, eu queria convidar os ouvintes que estão nos acompanhando, seja através das redes sociais, no rádio, no carro, para participar, para ajudar-nos a fazer o programa 18 horas de hoje. Você pode participar, interagir com a gente aqui no 18 horas, mandando uma mensagem de texto, uma foto, um áudio, um vídeo, contando pra gente como é que tá o trânsito aí na sua região, através do 994-887592. Exatamente, galera. Manda aquele alô pra gente, interage com o nosso programa, manda a sua opinião sobre o que tá rolando aqui no nosso programa 18 horas. O que você pensa sobre os assuntos abordados nas nossas reportagens aqui do 18 horas. E também não se esqueça de seguir as nossas redes sociais no @18 horas news, que estamos chegando aos 90 mil seguidores. Tamo junto, obrigado. Trânsito. 18 horas e 3 minutinhos, Kenedson Paz, início de semana. Muita gente quer saber como é que está a volta para casa. Por isso a gente conversa agora ao vivo com ele, André Meirelles. Muito boa noite, André. Como é que está o trânsito na noite desta segunda-feira? Boa noite, Nathalie, Kenedson, a todos que nos acompanham aqui nesse inicinho de noite, aqui dessa segunda-feira. Tem trânsito carregado nas principais avenidas aqui da capital amazonense, nessa volta para casa, né, no sentido centro-bairro. Tem trânsito na Avenida Djalma Batista, trânsito na Avenida Constantino Neri, trânsito na Humberto Calderaro, onde também chama a atenção que a gente vai falando da Humberto Calderaro, passando do Shopping Manauara, e também ao se aproximar ali do CSU do Parque 10, tem ali um trânsito bastante concorrido, porque é o momento em que os condutores ou vão para Avenida Perimetral 2 ou para Maneca Marques, e aí quem segue para Avenida Perimetral 2, ali no sentido do Parque 10, para ir pela Bola do Mindu, acessar também Tancredo Neves, tem trânsito bastante concorrido, trânsito pesado nesse momento. E também se repete essa situação na Avenida Maripiranga, né, passando ali do Ipaã em diante, todo aquele trecho que vai chegar até ali as proximidades da Avenida Torquato Tapajós, também trânsito concorrido ali pelo local. A gente também está falando nesse momento de trânsito que acontece, um trânsito intenso pela Avenida também Constantino Neres. É o que chama a atenção nesse momento. Então quem tiver com pressa, então vai aí, segue aí, né, o conselho aqui para quem está acompanhando o trânsito é pegar uma rota alternativa. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Volto com vocês. Mix. Vamos aos destaques de hoje. Mais de uma década de espera, o novo Hospital do Sangue, o Hemoan, é inaugurado aqui em Manaus depois de 12 anos de atrasos e promessas. A unidade agora, Kenedson Paz, promete ampliar o atendimento a pacientes com doenças no sangue em todo o Amazonas. No entanto, um hospital é inaugurado, Nathalie, só que a crise da saúde continua. Profissionais do Hospital 28 de Agosto denunciam atrasos de salários e afirmam que estão sem receber desde dezembro. E na educação, uma denúncia que revolta. Alunos de uma escola da rede pública relatam que a merenda estaria sendo apenas bolacha. E na entrevista do dia de hoje, é destaque de empreendedorismo feminino. A Maria Cione Guimarães, ela que é do Sebrae, fala sobre a 6ª edição do programa Sebrae delas e o impacto do projeto aqui no estado do Amazonas. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Kenedson Paz, mais uma vez, boa noite para você e para todos os ouvintes que nos acompanham aqui na Rádio Mix Manaus. A crise na saúde pública do Amazonas voltou a ganhar destaque de forma, no mínimo, revoltante, Kenedson Paz, porque mais uma vez a gente está trazendo aqui no nosso programa denúncias envolvendo o complexo hospitalar da Zona Sul, onde profissionais que estão na linha de frente denunciam atrasos em seus pagamentos e total falta de respeito com quem acaba mantendo ali o sistema de saúde de pé.
Com certeza, Nathalie Moraes, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, trabalhadores do setor de diagnóstico por imagem, como a tomografia e também o raio-x, eles afirmam que há meses estão sem receber os seus pagamentos. Uma das denúncias veio de uma trabalhadora, gente, que inclusive usou as redes sociais para poder desabafar. No vídeo, Kennedson Paes, ela relata que está há quase 3 meses sem receber 1 centavo. E que, inclusive, começou a vender empadas para sobreviver, a gente pode dizer assim. A gente está falando, Kennedson Paes, infelizmente, mais uma mãe de família que deixa muitas vezes, né, seus filhos, seu esposo, deixa o seu lar para se dedicar ao seu trabalho. Afinal de contas, é uma profissional técnica de enfermagem que estudou para atuar naquela função, que sai de casa todos os dias, mas acaba trabalhando de forma voluntária, porque um trabalho no qual você não recebe remuneração por exercer aquele trabalho é um trabalho voluntário, Kennedson Paes, mas ela não se voluntariou, não. Ela foi trabalhar como todo mundo ali, de carteira assinada, bonitinho, mas quando ela chegou lá, ela se deparou com essa realidade que, infelizmente, vem sendo enfrentada, Kennedson Paes, por centenas de trabalhadores que atuam aí nas empresas terceirizadas que fazem parte da gestão da saúde aqui no Amazonas, né? Inclusive, ela relata, né? Essa mulher, ela relata nesse vídeo que ela vende empadas para sobreviver, porque o gás acabou, as faturas estão atrasadas e mesmo assim não existe nenhuma previsão de pagamento. Ou seja, se o gás dela acabou, com certeza ela não tem como assar as empadas. E agora, como é que fica a situação dessa mulher? Será que ela vai precisar mendigar na rua? Será que ela vai precisar pedir dos seus familiares o mínimo para ela conseguir sobreviver? É algo que chega a ser extremamente chocante, Nathalie. Infelizmente, essa não é uma realidade apenas daqui da capital. A gente anunciou lá do SPA do interior do estado do Amazonas, de Itacoatiara, a UPA de Tabatinga. A gente já falou sobre várias unidades de saúde com esse mesmo problema. Os profissionais das unidades de terapia intensiva no município de Parintins, que chegaram aí ao 5º mês sem receber os seus pagamentos. É uma situação, Kennedson Paes, que infelizmente atinge a terceirização da saúde em todo o Amazonas. E essa denúncia com certeza reacende críticas à gestão do governador Wilson Lima e também questiona esse modelo que é terceirizado, adotado pelo estado do Amazonas. Às vezes é quarteirizado e, de acordo com os profissionais, o repasse ele deveria ter sido feito à empresa Madim Manaus, responsável pelos serviços, mas até agora só houve promessas, Nath. E segundo as denúncias que a gente vem recebendo aqui no 18 horas, Kennedson, esse não é um problema que se limita só ao 28 de agosto, não. Essa empresa presta serviço para outras unidades de saúde aqui na nossa capital, entre elas o Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul. Por lá, os trabalhadores também relatam que estão com atrasos em seus pagamentos, enquanto continuam trabalhando para garantir aí o atendimento, seja das crianças, da população em geral. Eles não podem parar, mas estão ali, Kennedson Paes, trabalhando de forma voluntária. Eles estão trabalhando porque temem perder o emprego. O salário ele é atrasado, gente, ele está gerando vários problemas para as pessoas, são necessidades básicas que estão sendo negligenciadas para essa família, como ter o gás para cozinhar, pagar as faturas corretamente, conseguir ali custear as despesas mensais, sem chegar no final do mês numa situação precária. E aí você tem uma pressão muito grande para continuar trabalhando, porque senão a pessoa acaba sendo demitida, a pessoa fica ali sem ter condições de até ir pro trabalho. Às vezes só o vale transporte eles acabam dando, Nathalie, sabia? Às vezes só o vale transporte eles recebem para poder voltar ao trabalho, mas a situação é crítica. A gente vai ouvir agora essa primeira sonora, um trecho do que falou essa técnica de enfermagem. Vamos ouvi-la. Quem trabalha na enfermagem, não é em todas as empresas, né? Mas em certas empresas a gente trabalha por amor. Tá pra vocês aqui. Aqui, ó. A água aqui que eu ia fazer meu café ontem, antes de eu ir trabalhar. Acabou meu gás. Cadê o salário? Não tem. Por quê? 2 meses salário atrasado, tá indo pro 3º. 18 horas.
Essa trabalhadora do setor de tomografia está há 3 meses sem receber e, para sobreviver, precisou começar a vender, gente, várias coisas da casa dela. Mais do que isso, ela alerta para o risco grave. Se o setor de imagem ele parar, o hospital para, pois é ali, né, Nath, que chegam diversos pacientes, né? Com certeza, Kenedson Paes, a gente sabe que o Complexo Hospitalar da Zona Sul, mais conhecido aí como o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, ele atende pacientes que sofrem lesões, grandes traumas, acidentes de trânsito aqui nessa região da Zona Sul, Centro-Sul de Manaus, muitas vezes são encaminhados lá para o 28 de agosto e essa técnica de enfermagem alertou, né, se eles, né, de livre e espontânea vontade resolverem ali, não, a gente não aguenta mais lidar com essa falta de pagamentos e a gente vai paralisar o nosso trabalho. Como é que fica o atendimento nessa unidade, né? A gente vai ouvir agora mais um trechinho da denúncia dessa técnica de enfermagem, onde ela fala sobre a pressão e a responsabilidade enfrentada no trabalho todos os dias. O setor que eu trabalho, eu duvido se no hospital que eu trabalho, se parar o setor de tomografia, se parar o setor de raio-x, que é da empresa que eu trabalho, se parar o ultrassom, se parar só esse setor dentro do hospital, daquele, eu tenho certeza que o hospital para. Porque se alguém se acidenta bem ali, se quebra bem ali, vai precisar de um raio-x, vai precisar de uma tomografia. E a gente, estamos aí, trabalhando por amor, porque receber a gente não recebe, não. E a gente não pode falar, né? Porque a gente é o quê? Pega logo uma justa causa. Eu tô pra pegar uma justa causa, porque eu não aguento mais, mas eu tô fazendo o quê no trabalho? Saio daqui de manhã, eu trabalho 12 horas de plantão pra quê? Pra chegar em casa, fazer um café, não ter um gás. Não ter um gás pra fazer um café, não ter um dia pra receber, não saber nem o dia que vai receber. Né? A gente vive de querer de promessa, porque nem promessa tem mais, porque não tem mais nem previsão de nada. Eu só tô sobrevivendo, né? Nem vivendo mais, porque eu vendo empada, entendeu? Quem me conhece lá no meu trabalho sabe, eu vendo empada. E é isso que tá me ajudando, mas não é o suficiente, entendeu? Eu tenho um salário para receber, eu trabalho, eu tenho uma profissão, né? Mas ultimamente eu tô sendo só vendedora de empada, porque receber pela minha profissão não recebo não. Então é uma palhaçada. 18 horas. Lamentável essa situação, Kenedson Paes, porque a gente tá falando de profissionais que mantêm o hospital funcionando, sobrevivendo aí de incertezas. Mas ninguém do governo, da gestão Wilson Lima, até agora apareceu aí para trazer uma solução para essas pessoas, pais e mães de família. A gente está falando de um descaso completo com quem salva a vida todos os dias. O hospital, ele pode atender, mas se os profissionais pararem a linha de frente, acaba desabando. E quem vai pagar com tudo isso, Kenedson Paes, infelizmente, é a população. Com certeza, Nathalie Moraes, me lembra agora aquele período muito trágico e triste do período da pandemia, Nathalie, onde os profissionais da saúde, eles foram colocados como sendo, Nath, os grandes heróis durante aquele período, porque eram pessoas que continuavam trabalhando mesmo diante de uma doença devastadora que tirou a vida de muita gente. E desde aquela época, Nath, já acontecia isso, a falta de pagamento desses profissionais. E hoje a situação permanece a mesma, é um abandono total com os profissionais. É isso que o Amazonas, ele vive hoje. Quem salva vidas não tem condições de sobreviver devido a esse descaso, gente, que é considerado até criminoso. A população paga o preço, porque com certeza quando chega numa unidade de saúde não consegue receber o atendimento que deveria, porque não tem profissionais atuando de forma correta, não tem profissionais recebendo para estar naquela unidade hospitalar. Então, de fato, é um colapso nessa linha de frente dos profissionais da saúde e é hora de cobrar as responsabilidades para quem tem as suas devidas competências para poder resolver essa situação. Promessas não salvam vidas e o governo Wilson Lima precisa agir antes que mais vidas sejam colocadas em risco. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 16 minutinhos, Kenedson Paes, e a gente segue falando de saúde pública, porque depois de mais de uma década de espera e vários adiamentos, o governo do Amazonas inaugurou nesta segunda-feira o Hospital do Sangue. A gente está falando aí do Hospital do Hemoan, o Hospital Idenir de Araújo Rodrigues, aqui em Manaus. As obras começaram em 2014, passou por paralisações e só agora, quase 12 anos depois, passa a integrar a rede estadual de saúde. Vamos conferir agora os detalhes com a reportagem do repórter André Meirelles. Uma obra que levou mais de uma década entre promessas, paralisações e sucessivos adiantamentos foi finalmente entregue em Manaus.
o governador Wilson Lima inaugurou o Hospital do Sangue Idenir de Araújo Rodrigues, uma unidade que começou a ser discutida há mais de 15 anos. Localizada na zona centro-oeste da capital, a unidade foi construída para ampliar a estrutura do Hemoan, a fundação responsável pelo atendimento a pacientes com doenças do sangue em todo o Amazonas. A unidade possui 184 leitos, sendo 16 de UTI, e, segundo o governo do estado, deve ampliar em 254% a capacidade de atendimento especializado na área de hematologia. O hospital também abre caminho para a implantação do transplante de medula óssea no Amazonas, um procedimento que há anos é reivindicado por pacientes que hoje precisam buscar tratamento fora do estado. Mas a entrega da unidade acontece depois de uma longa trajetória de atrasos. O projeto do hospital começou a ser discutido ainda em 2010 e as obras foram iniciadas em 2014. Depois de 2 anos, em 2016, a construção foi paralisada. A obra passou por diversas interrupções e retomadas ao longo dos anos. Desde que assumiu o governo em 2019, Wilson Lima anunciou a inauguração do hospital em diferentes momentos. A entrega chegou a ser prometida para 2020, depois para 2023, setembro de 2024 e junho de 2025. Em fevereiro desse ano, uma reunião realizada no Tribunal de Contas do Estado definiu uma nova data, 28 de fevereiro, com previsão de início dos atendimentos no dia 1º de março. Mas até aí, nada foi possível. No entanto, uma vistoria técnica realizada pelo próprio TCE identificou pendências na infraestrutura e na organização do hospital, o que levou o tribunal a recomendar correções antes do funcionamento da unidade, como explicou em coletiva de imprensa o governador Wilson Lima. Esse é um projeto que necessitou de adequações, porque ele é um projeto lá de 2010, 2012, mais ou menos. Então ele precisou de adequações, levando em consideração todos os avanços tecnológicos que nós tivemos e também a necessidade de implementação de questões que não haviam sido contempladas. A inspeção realizada pela equipe da chamada Blitz do TCE apontou o chamado achados relevantes em áreas como planejamento, contratos, patrimônio e gestão. Ao longo dos anos, o investimento total na obra chegou a cerca de 70 milhões de reais, considerando aditivos e complementações no projeto. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Kenedson Paes, vamos falar agora de inclusão. Isso porque a carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista passa a ter um novo layout e agora será emitida pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Manaus. A mudança ocorre após desvinculação da pasta da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, que antes era responsável pelo documento. E quem traz agora todos os detalhes sobre essa mudança é a repórter Vanessa Lima, que já está aqui nos estúdios com a gente. Vanessa, conta para os nossos ouvintes o que muda na prática para as famílias e para as pessoas com transtorno do espectro autista com esse novo modelo. Muito boa noite para você, Nathalie, para o Kenedson e para todos os nossos ouvintes. Olha só, o que muda com esse novo modelo da carteira de identificação é justamente a maior facilidade e maior segurança para as famílias que convivem com o transtorno do espectro autista no dia a dia. Primeiro vem a questão da praticidade. Com o novo formato e a possibilidade da versão digital, a carteira agora pode ficar disponível diretamente no celular por meio do aplicativo SASE. A partir desse aplicativo,
O responsável faz todo o projeto de solicitação da carteira. Basta baixar o aplicativo, preencher os dados, enviar os documentos necessários e acompanhar pelo celular mesmo todo o andamento do pedido. Depois da análise, a pessoa é chamada para concluir a etapa presencial e em cerca de 30 dias úteis, a carteira digital já fica disponível. Outro ponto é o avanço na segurança e na confiabilidade do documento. O novo modelo conta com QR Code e sistema de verificação online, o que permite confirmar a autenticidade da carteira rapidamente. E isso ajuda a evitar fraudes e garante que o documento seja reconhecido de forma oficial em diferentes serviços. Agora, um detalhe importante: quem já tem a carteira no modelo antigo não precisa se preocupar, porque ela continua válida até o vencimento, como reforça a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Selma Banes. Vamos ouvir o que ela diz. As carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, ainda que na identidade visual antiga, estão válidas até o prazo de vencimento do documento. Apenas pessoas que estão solicitando a carteira pela primeira vez ou possuem o documento vencido devem solicitar a nova. Se o usuário já possui a sua CPTE emitida, ele também terá acesso à sua versão digital pelo aplicativo SASI, automaticamente. 18 horas. Então, na prática, essa atualização da carteira representa um passo importante para tornar o reconhecimento dos direitos das pessoas com autismo mais simples, mais rápido e mais acessível, tanto para quem vive essa realidade, quanto para os serviços que precisam garantir esse atendimento adequado. Nathalie Kennedy, ouvintes. Muito obrigado, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Kennedy Paes, agora a gente traz mais uma denúncia envolvendo a educação pública aqui no Amazonas. Inclusive, essa denúncia está gerando muita revolta, principalmente nas redes sociais, e levantando alguns questionamentos sobre a gestão da Secretaria de Educação do Amazonas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, gente, uma estudante da Escola Estadual Desembargador André Vidal de Araújo mostra o que teria sido servido como merenda no dia, apenas bolacha, creme e crack, é isso mesmo. E aí que fica aquela pergunta, né, que muita gente está se fazendo: nem o suco para acompanhar? Será que não tinha nada disso, Odineia? Conta pra gente. Nem suco e nem ao menos água, viu? Segundo a estudante da Escola Estadual Desembargador André Vidal de Araújo, localizada na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, que fez essa denúncia. Vergonha aqui no André Vidal, tá? Olha isso aqui, bolacha com bolacha. Todo mundo foi embora, entendeu? Todo mundo foi embora. Vieram aqui, ai, só bolacha e foram embora. Olha ali o bolacha. Só bolacha. Só bolacha. Nenhuma água, mano. Tu é doido, você é uma vergonha, bicho. O vídeo publicado no fim de semana está causando indignação nas redes sociais e levantando sérias críticas sobre a qualidade da merenda escolar na rede pública aqui do Amazonas. A situação revoltou colegas e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, onde pais, estudantes e internautas cobram explicações das autoridades. A merenda escolar é fundamental para muitos alunos que passam boa parte do dia na escola, né? E em muitos casos dependem dessa alimentação como uma das principais refeições do dia. O episódio reacende críticas à gestão do governador Wilson Lima na área da educação. Para muitos internautas, o caso é mais um retrato do abandono do setor aqui no estado. E a revolta aumenta quando se lembra que, ao mesmo tempo em que estudantes denunciam merenda reduzida a apenas bolacha, o governo está envolvido em uma série de questionamentos sobre gastos bilionários na Secretaria de Educação do Amazonas. Entre eles, um contrato de mais de 1,3 bilhão de reais, firmado sem licitação com a Fundagres, uma fundação agropecuária lá do Espírito Santo, para prestar serviços na educação aqui do Amazonas, conforme denunciou o deputado estadual Wilker Barreto. Essa entidade aí, inovar, o carro-chefe dela é agronegócio, um contrato de 1,3 bilhões de reais com a educação do Amazonas.
Amazonas. O Tribunal de Contas abriu inspeção via SESEX e a secretária precisa vir a esta casa não somente em relação à questão sobre essa dispensa, mas também da questão do transporte escolar e da merenda, porque esses gracejos é que estão quebrando a educação no Amazonas. Um contrato de 1,3 bilhões de reais com uma fundação do Espírito Santo, especializada em agronegócio. É por isso que contratos como esse levam a educação no Amazonas para o fundo do poço. O contrato bilionário é investigado e chegou até a ser suspenso pelo Tribunal de Contas do Amazonas por suspeitas de irregularidades. Diante disso, a pergunta que ecoa entre alunos e famílias é direta. Como falar em avanço na educação quando estudantes denunciam que a merenda escolar é apenas bolacha, gente? A SEDUC, a Secretaria de Educação e o Governo do Amazonas não se manifestaram sobre a denúncia da merenda escolar ser apenas bolacha. Volto com vocês. Olha só, Nath, a gente começou o nosso programa às 18 horas falando sobre o grave problema em relação à falta de pagamentos para os profissionais que atuam lá no Hospital 28 de Agosto. A gente publicou esse vídeo no @18horas_news, gente, e temos vários comentários de pessoas que inclusive já passaram pela profissão e também tiveram uma experiência péssima. A gente vai ler agora um comentário aqui do Márcio Lira, ele que comentou a respeito sobre o vídeo divulgado pela técnica de enfermagem e ele compartilhou a experiência dele, disse que já trabalhou na área da saúde, passou pelo menos 6 meses sem receber. A partir daí, ele decidiu largar a profissão e depois disso foram 10 anos, ou seja, ele largou a profissão porque não recebia. Ele disse aqui na mensagem que tem muita humilhação por todos os lados, ou seja, é uma situação complicada. Uma outra internauta também comentou aqui, a Lídias, ela comentou que o desastre tem na área da saúde, né? Um desastre que eles estão passando nessa área da saúde. E aí eles também, outra pessoa comentou aqui também, que é o nome Billy, ele mencionou que ele fica pensando em relação a várias pessoas que estão passando por essa situação de salários atrasados. E daqui a pouquinho, gente, nós teremos entrevista do Sebrae aqui no 18 horas. Daqui a pouquinho detalhes sobre a 6ª edição do programa Sebrae Delas. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. 18 horas e 28 minutinhos, Kenedson Paes. Será que ainda tem trânsito aqui na nossa capital nessa volta para casa? É sobre isso que a gente volta a falar ao vivo com o repórter André Meirelles. E além de atualizar a gente sobre o trânsito agora, a partir de amanhã tem alteração ali na zona oeste de Manaus, na região da Avenida Coronel Teixeira, ali próximo a uma rede de supermercados. André Meirelles conta tudo pra gente. É isso, os motoristas que passam pela Avenida Coronel Teixeira precisam redobrar a atenção a partir de amanhã, como você já reforçou aí, Nathalie, o retorno próximo ao supermercado no sentido bairro Ponta Negra vai ser interditado e as obras do complexo viário passarão. Essa obra vai interligar a Avenida Coronel Teixeira à Avenida Brasil. Segundo a Prefeitura, essa intervenção ela deve melhorar o trânsito em bairros como Compensa, Santa Agostinho e Nova Esperança. Nessa região, cerca de 13.500 veículos enfrentam retenções diárias, principalmente nesse horário agora, né? Nos horários de pico, pela manhã e agora também, como a gente reforça como está o trânsito por aqui pelo local, é um trânsito bastante concorrido e tem essa retenção aqui nas proximidades do conjunto Aiapuá da Avenida Brasil, nesse sentido de quem vai seguir para Ponta Negra, nesse trecho também que tem esse cruzamento com a Avenida Coronel Teixeira, o trânsito por aqui bastante carregado. Então, com essa interdição, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai liberar uma nova opção de retorno no semáforo em frente ao supermercado. E os agentes de trânsito vão estar no local ali para orientar os motoristas e também organizar o fluxo de veículos. Volto com vocês. Vamos falar agora de segurança pública, Kenedson Paes. Isso porque hoje o governador Wilson Lima assinou o decreto que exclui o major Galeno Edmilson de Souza Jales
do quadro aí da Polícia Militar do Amazonas. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 11 de março e acontece ali em meio à investigação sobre a saída irregular de policiais do núcleo prisional da corporação aqui em Manaus, que aconteceu no último dia 28 de fevereiro. E o caso levanta questionamentos sobre a gestão da segurança do Estado. O major ele foi preso no dia 28 de fevereiro após decisão da Justiça, quando era responsável pelo núcleo prisional da Polícia Militar. Segundo as investigações, mais de 20 policiais militares que estavam custodiados na unidade localizada lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, saíram do local sem autorização legal. E esse caso veio à tona depois que, durante uma vistoria de rotina, 23 policiais que estavam custodiados, presos ali na unidade, não foram simplesmente encontrados, numa situação grave que gerou uma repercussão muito negativa e levanta dúvidas sobre o controle, principalmente a fiscalização dentro da própria estrutura da segurança pública. A prisão preventiva do major foi determinada pelo juiz Luiz Alberto Nascimento Albuquerque para garantir a ordem pública e evitar interferência nas investigações. Segundo o governo, a exclusão do oficial foi baseada em decisão das câmaras reunidas do Tribunal de Justiça do Amazonas e em parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos agora saber a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Segunda-feira quente, úmida e com chuvas fortes e isoladas em alguns pontos da capital. A previsão para a noite aponta céu mais nublado, com 50% de chance de pancadas de chuvas acompanhadas de trovoadas. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 17 de março, terça-feira, segundo o Clima Tempo. Na terça, logo cedo, o céu amanhece carregado de nuvens que trazem chuvas leves e passageiras no finalzinho da manhã e ao longo da tarde. À noite, as nuvens ficam mais densas e a previsão indica chuva forte com trovoadas, com mais de 70% de chance de precipitações. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 71 a 96%. Mix. Vanessa, e além da previsão do tempo, a gente também tem a atualização sobre a cheia dos rios no interior aqui do Amazonas, não é isso mesmo? Inclusive, o município de Benjamin Constant entrou em situação de emergência nessa segunda-feira. Isso mesmo, Nathalie. Diante da subida das águas, a Prefeitura de Benjamin Constant, no Alto Solimões, decretou situação de emergência para conseguir mobilizar ajuda e acelerar o atendimento às famílias que estão enfrentando esses efeitos da enchente. Com o nível dos rios subindo rapidamente, várias áreas da cidade já começam a ser atingidas, principalmente nas comunidades ribeirinhas e bairros próximos às margens do rio. Na prática, quando um município decreta situação de emergência, ele passa a ter acesso imediato a uma série de medidas, como solicitar apoio do governo para garantir ajuda humanitária, incluindo o envio de cestas básicas, água potável, kits de higiene e até materiais para montar abrigos para as famílias que precisaram deixar as suas casas. O decreto também permite que o município agilize ações emergenciais, como reforço na assistência social, apoio da Defesa Civil e planejamento de estratégias para minimizar os danos causados pela cheia. Enquanto isso, o monitoramento do nível dos rios continua sendo feito diariamente, já que esse cenário ainda pode evoluir nas próximas semanas. Nathalie. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. 18 horas. Entrevista do dia. Março é mês da mulher, um período de muita reflexão e também de fortalecimento do empreendedorismo feminino. E é justamente, gente, sobre esse tema que a gente fala agora. Exatamente, Kennedy Paes. A gente vai falar do Sebrae Delas, que chega à sua 6ª edição aqui em Manaus, com o tema O Poder
é delas. Esse evento acontece no próximo dia 19 de março, no SESI Clube do Trabalhador, na Zona Leste aqui de Manaus. A programação terá palestra, talk shows, olha aí, experiências voltadas para o empreendedorismo feminino da região norte, gente. E para falar sobre esse evento, a gente conversa agora com a gestora do evento. Vamos ouvir agora a Maria Cione Guimarães. Muito boa noite para você, Maria, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Maria, conta tudo pra gente. O Sebrae Delas chega à sua 6ª edição. É um evento já consolidado, um evento de sucesso, e é muito importante a gente falar de empoderamento, de empreendedorismo feminino. Cada vez mais a gente tem conquistado mais espaços, e eu queria que você falasse qual é a ideia desse evento que é voltado especificamente para nós mulheres. O evento já está na sua 6ª edição, como você bem falou, e é o maior evento de empreendedorismo feminino da região norte. Ele é uma iniciativa do Sebrae Amazonas voltada para o fortalecimento dos negócios liderados por mulheres, por meio de capacitação, de mentoria, de consultoria. Então, esse evento já acontece cada vez mais. A gente tem tido dificuldade, porque cada ano cresce esse movimento, né? Ano passado tivemos disputas por ingressos, olha aí, só, que legal. Que cresce, né? Então, já um evento esperado pelo público feminino, né? Então, são 6 horas de imersão mesmo, né? De conteúdos práticos ali, inspiradores para as mulheres amazonenses. Agora, Maria, muitas mulheres que estão aqui acompanhando a nossa programação na Rádio Mix, com certeza estão voltando para casa, estão com aqueles planos, Maria, de colocar um negócio em prática. E aí, esses planos, por enquanto, tá só ali no papel. Esse evento é um evento exatamente o lugar onde ela pode se conectar com outras mulheres e colocar esse plano... Tirar do papel, e colocar na prática? Claro, porque o conteúdo, né, o programático que está lá, ele é justamente inspirador, porque muitas vezes só falta assim uma frase, só falta uma palestrante falar assim Muita mulher já está ali na beira, só falta aquele empurrãozinho, exatamente, né, Maria? Então o evento justamente é para isso, porque é para mulheres que já empreendem e para aquelas que querem, né, dar o seu primeiro passo. Então o evento é para todas. Maria, dentre, né, os palestrantes, vai ter muita coisa nessa 6ª edição. Todas nós somos mulheres de sucesso, mas tem algumas que são destaque maior, não somente da nossa região. Eu queria que você falasse um pouco mais dessas atrações dessa 6ª edição. Nós vamos ter, a primeira palestra vai ser com a Janete Vaz, que é cofundadora do Grupo Sabin, que ela vai estar falando sobre empreendendo sonhos, a jornada de transformar metas em conquista. E depois vem um talk muito inspirador, né, falando sobre protagonismo feminino em movimento, que nós vamos ter aí 4 mulheres daqui da nossa região, a Thaís Cocama, a Stephanie Vilaça. Conheço a Thaís Cocama. Pois é, né? Vai estar conosco, representando a nossa identidade, que ela é indígena, né? Nossa região. Temos a Alice Salazar sendo mediado pela Maiara Rocha. Então, é um talk muito inspirador. E para fechar nossa programação, um painel super inspirador também, porque tudo é inspiração no evento, com a Glória Calil e a Renata Malheiros, que vão falar sobre empreendendo sonho, não, já falei. Eu acho super interessante, Maria, você vai pegando aí nas suas anotações, super interessante esses eventos, porque muita gente, Nath, está esperando somente essa oportunidade para poder começar. Né? Exatamente. E assim, às vezes tem mulheres que têm a vontade de empreender em determinado setor. Eu quero ir para a área de estética. E quando chega nesse ambiente com network, um ambiente qualificado de pessoas voltadas por vários setores, uma acaba ajudando a outra e facilita os caminhos, não é isso, Maria? Exatamente, é isso. Então, sobre o nosso último painel com a Glória Calil e Renata Malheiros, que vai falar da estética ética, os 2 pilares da mulheres empreendedora moderna. Olha aí. Muito legal. Maria, né, a gente já está quase encerrando, mas eu queria que você falasse, né? São 6 anos de evento e a gente vem vendo cada vez mais mulheres se tornando protagonistas do seu próprio negócio. Nesses 6 anos de
evento, a gente já consegue realmente avaliar de forma positiva esse avanço, principalmente aqui na nossa capital, na nossa região? Mulheres cada vez mais têm se tornado donas do seu próprio negócio? Sim, a nossa última pesquisa identificou que temos 175 mulheres empreendedoras aqui no nosso estado, né? 44% delas estão na área de serviço, 34% estão na área de comércio, né? E os outros estão na área de indústria e agronegócio. As manas estão chique demais, né? Demais. E o Sebrae está lá justamente para apoiar, para segurar na mão, para ajudar, porque o delas é uma ação dentro do empreendedorismo feminino, que a gente tem um projeto que tem ações o ano todo para elas. Muito legal. E quando você fala sobre essa parceria do Sebrae com as empreendedores, com os empreendedores amazonenses, a gente está falando de uma instituição que ela pega na mão desde o início desse processo, né? Conta pra gente, Maria, lá nesse evento. Vai ter estandes para quem, por exemplo, quer iniciar o negócio, é feita uma avaliação, de campo, uma avaliação de mercado, olha, eu acho melhor você ir para esse setor, é melhor você começar por esse caminho. Conta pra gente. Nós vamos estar lá com o estande do Sebrae, com pessoas preparadas para dar dando a informação de acordo com a necessidade de quem nos procurar, né? Então a gente vai ter lá como você iniciar a tua atividade, vamos ter acesso a crédito. Então a gente vai falar de várias situações para justamente atender a necessidade das nossas empreendedoras, das pessoas que vão estar lá. O acesso a crédito, com certeza, muita gente já acaba se interessando. Conta pra gente, porque muita gente não consegue dar o primeiro passo porque não tem ali aquele investimento. Existe essa facilidade para a mulher empreender aqui no Amazonas? Existe, mas o acesso a crédito ele é específico para quem já tem o CNPJ. Ah, legal. Então, porque quando você abre o seu negócio e você não é cadastrada, né, não é registrada, não tem o seu CNPJ, aí fica mais difícil, você se torna mais difícil para você ter acesso ao crédito. E justamente quando você faz a formalização do seu negócio, então essas portas elas se abrem, né? Se abrem para acesso a crédito, se abre para as oportunidades, então é uma porta que se abre para várias possibilidades. Maria, pra gente encerrar, conta para as nossas ouvintes que estão muitas vezes agora dentro do carro por aplicativo, indo para casa, tô ouvindo, quero participar do Sebrae delas, ainda tem vaga? Como é que eu faço para participar, para fazer minha inscrição? Quanto custa? Onde é que eu vou? Conta tudo. Gente, nem digo pra vocês, estamos apenas com 8 ingressos disponíveis. Meu Deus. A gente fez maior propaganda, Maria, o pessoal vai brigar pelo ingresso. Eu até disse pra minha gerente hoje, e agora? O que vamos fazer? Né? Então, como eu disse, né, cada ano o evento ele é muito disputado, né, por questão de ingresso, por participar. Então, ainda tem 8 ingressos disponíveis. Muito obrigado, viu, Maria, pela sua presença aqui no programa 18 horas. Obrigado pelo Sebrae estar esclarecendo aí essas dúvidas que muitas mulheres, muitos empreendedores, inclusive, podem ter também. Eu sou empreendedor também, tenho algumas dúvidas, já tirei dúvidas lá no Sebrae. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Conversamos com a Maria Cione Guimarães, ela que é gestora, né, do Sebrae delas, esse evento que acontece no próximo dia 19 de março aqui na nossa capital. Você está ouvindo 18 horas. O Detran do Amazonas abriu a visitação para o primeiro leilão de veículos de 2026, gente. A medida permite que os interessados, eles conheçam de perto os veículos que estarão disponíveis para lance. Ao todo, Kennedy Sampaio, se você estava esperando aquela oportunidade, talvez aí, cara, seja a hora, porque são quase 300 lotes entre carros e motocicletas que poderão ser arrematados aí pela internet. A expectativa é grande e a procura também, já que os leilões costumam atrair tanto os motoristas quanto os revendedores. Os veículos disponíveis são resultado de apreensões ou remoções e não foram retirados pelos proprietários dentro do prazo legal. E para saber como é que funciona essa visitação, como participar do leilão e quais são as regras, a gente chama agora a repórter Eudinei Araújo. Começa
Começa nesta terça-feira a visitação dos veículos que serão vendidos no primeiro leilão do ano realizado pelo Detran no Amazonas. Ao todo, estão disponíveis 291 lotes, sendo mais de 50 carros e mais de 200 motocicletas. Os interessados podem conferir de perto o estado dos veículos até a quinta-feira, das 9 da manhã até 4 da tarde, no bairro Alvorada. Segundo Endel Volgan, diretor técnico do Detran, a visita é importante para que o comprador saiba exatamente o que está levando, já que muitos desses veículos foram apreendidos e podem precisar de reparos. O Detran Amazonas fará o seu primeiro leilão no dia 20 de março, a partir das 9 horas. As visitações estão abertas do dia 17 ao dia 19, do horário de 9 da manhã até as 16 horas. E é importante que você vá ao local e conheça o veículo que você queira adquirir e fazer parte desse leilão. O Detran estará realizando o leilão de 291 veículos, sendo 53 carros e 238 motos. Informamos que o local de visitação é na Avenida Senador Raimundo Parente, lá no local WR Leilões. E o site para sua inscrição é wrleilões.com.br. A orientação é que os interessados leiam com atenção o edital e verifiquem as condições de cada lote antes de fazer qualquer lance, para evitar surpresas depois da compra. O leilão será realizado de forma totalmente online no dia 20 de março, no site da leiloeira responsável. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora para o nosso quadro de política comigo, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. E Nath, já começo logo perguntando para você sobre a última pesquisa Quest, gente, que foi divulgada para todo o Brasil e mostra o senador Omar Aziz, ele na frente da disputa pelo governo do estado do Amazonas neste ano de 2026. E Nath, nesse último final de semana, eu estava acompanhando, ele stalkeando o Instagram de vários políticos e muita gente estava no interior do estado, fazendo alianças pelo interior. Essas movimentações no interior do estado, elas somam a esse resultado? Você acredita nisso? Com certeza, né, Kennedson? Mais uma vez, boa noite para você e para todos os ouvintes que estão chegando aqui agora com a gente no 18 horas. A gente está começando a falar de política. E aí, Kennedson Paes, como você já adiantou, essa pesquisa Quest que foi divulgada nesse fim de semana mostrou ali o senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, ali no topo, né, sendo o nome mais competitivo na disputa pelo governo do Amazonas nas eleições de 2026. Se as eleições fossem, né, no próximo domingo, o Omar despontaria ali com pelo menos 33% das intenções de voto. Ele é o favorito, a gente pode dizer assim, entre os amazonenses. Tanto na espontânea, né, tanto na pesquisa espontânea, quando a gente chega ali, e aí? Chega, só faz a pergunta. Exato. Sem citar os nomes. E aí, você votaria em quem? Aí a pessoa, como assim a eleição? Mas aí lembra, é um nome que é lembrado, quanto na estimulada, né? Que é quando você chega ali já com os nomes para questionar o seu entrevistado. E aí, Kennedson Paes, né? Como eu disse, ele aparece com pelo menos 33% nas intenções de voto. E ali, logo em seguida, aparece o prefeito de Manaus, também pré-candidato, o Davi Almeida, com pelo menos 23% das intenções de voto. E em terceiro lugar aparece a professora e empresária Maria do Carmo Cefaí, com pelo menos 21% das intenções de voto. Inclusive, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, comemorou bastante nas redes sociais essa possível ida aí para um segundo turno. Mas a vantagem do Omar Aziz no segundo turno aí para o segundo colocado, que no caso é o prefeito Davi, é de pelo menos 10 pontos. É uma larga vantagem. Uma larga vantagem, a gente pode dizer assim. E esse levantamento, Kennedson e ouvintes, também avaliou o conhecimento e a rejeição dos pré-candidatos. E aí o Omar Aziz também apresenta o maior potencial, porque ele aparece com pelo menos 40% dos entrevistados afirmando que se ele fosse candidato, eles realmente poderiam aí votar
no Omar Aziz. As simulações de segundo turno também confirmam esse favoritismo. Se tivesse ali um segundo turno contra a Maria do Carmo, ele ficaria com 47%, o Omar e a Maria com 31%. Já contra o Davi Almeida, a vantagem é de pelo menos 12 pontos percentuais. O Omar ficaria com 43% e o Davi com 31%. Essa pesquisa, Kenneth, mas não está sendo tão diferente das pesquisas anteriores, né? Não mesmo, Nath. As últimas pode pesquisas, dizer assim, elas têm sido esse mesmo padrão, mais ou menos. Seguido o mesmo modelo, sem grandes diferenças, Nath. Só que eu quero comentar para você agora um assunto que está sendo bem polêmico lá em Brasília, que é a escala 6x1. Você é a favor da escala 6x1, Nath? Ai, Kenneth, vamos mudar de assunto. Pois é, a Nath não quer falar, mas muita gente tem sido a favor da escala 6x1. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros é favorável ao fim da escala de trabalho 6x1, que é aquele modelo em que o funcionário ele trabalha pelo menos 6 dias seguidos e tem apenas um dia de descanso. Segundo o levantamento, 71% dos entrevistados defendem o número máximo de dias de trabalho por semana deve ser reduzido. Outros 27% se disseram contrários à mudança e apenas 3% não souberam responder. O resultado ele mostra que o apoio à redução da jornada de trabalho cresceu nesses últimos meses. Em uma pesquisa realizada em dezembro de 2024, 64% dos brasileiros defendiam o fim da escala 6x1. Agora o apoio subiu para mais de 7 em cada 10 entrevistados. A proposta já está em discussão e prevê uma mudança de jornada de trabalho para o modelo 5x2, ou seja, trabalhando 5 dias por semana e folgando 2 dias, com uma carga horária semanal de até 40 horas sem redução de salário. Ou seja, Nathalie, muita gente está otimista com essa decisão da Câmara Municipal, dos nossos legisladores, e talvez ela tenha um grande apoio popular. Então foi esse o nosso quadro de política de hoje, gente. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 51 minutinhos, Kenneth Sampaio, e a gente fala agora de um problema grave que infelizmente é recorrente, a gente pode dizer assim, aqui na nossa capital. Um problema esse que muitas vezes coloca vidas em risco e continua se repetindo em Manaus. Olha, e não é de hoje, eu tô falando dos trotes ao serviço de atendimento móvel de urgência, trotes ao SAMU. Como é que pode isso, né, gente? Olha só nos 2 primeiros meses deste ano, a Central de Regulação do SAMU 192 registrou mais de 700 chamadas falsas, uma situação que sobrecarrega o sistema e pode atrasar o socorro de quem realmente está precisando de um atendimento emergencial. Quem traz mais detalhes pra gente sobre esse assunto é a repórter Vanessa Lima. Muito boa noite novamente para você, Vanessa. Conta pra gente que medidas estão sendo tomadas para poder combater esse tipo de crime e evitar que o atendimento a quem precisa seja prejudicado. Boa noite novamente. Muito boa noite novamente para você, Kennedson, para a Nathalie e para todos os nossos ouvintes. E com esse número alto de trotes, né, as autoridades de saúde daqui de Manaus já começaram a adotar algumas medidas para tentar frear esse tipo de crime. Primeiro, existe um trabalho forte de monitoramento das ligações. Todas as chamadas feitas para o SAMU 192 ficam registradas e gravadas, inclusive com identificação do número de origem. Isso permite rastrear quem faz trotes e, em alguns casos, responsabilizar as pessoas que fazem isso. E olha só, vale lembrar que passar trotes para serviços de emergência é considerado crime no Brasil, com pena que pode chegar de 1 a 3 anos de detenção, além de multa, segundo o Código Penal. Outra ação importante é a conscientização da população, especialmente entre crianças e adolescentes, que acabam sendo responsáveis por grande parte dessas ligações falsas. O SAMU tem desenvolvido ações educativas em escolas, como a campanha permanente Trote Não É Brincadeira, com atividades e orientações para que os alunos entendam desde cedo a gravidade desse tipo de atitude. Porque um simples trote pode atrasar o socorro de alguém que está em uma situação grave, como um acidente ou um infarto. A diretora do SAMU, a Ellen Assunção, ela reforça que os pais também têm papel fundamental nessa conscientização. Vamos ouvi-la.
definir o que é uma emergência, ensinar que o 192 ele deve ser usado apenas para a necessidade de um socorro rápido, explicar que o trote é um crime, estabelecer esse vínculo com essa criança, monitorar o uso do telefone, né? É importante ver uma supervisão, estar atenta aos números que a criança, especialmente durante o horário livre em casa, está ligando. Temos também projetos educativos, incentivar a participação em iniciativas como o SAMUzinho, né? Explicar a forma lúdica, o funcionamento do socorro e o perigo dessas chamadas. 18 horas. Olha só, vale lembrar que o SAMU funciona 24 horas por dia, atendendo situações de urgência e emergência, desde problemas clínicos até acidentes, casos obstétricos, psiquiátricos e traumas graves. É um serviço gratuito e essencial para a rede de saúde. Ou seja, a mensagem é clara, né, gente? O telefone 192 não é para brincadeira. Cada ligação falsa pode significar uma ambulância a menos disponível para alguém que realmente precisa de socorro naquele momento. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Kenedson Paes, nas redes sociais, vários memes começaram a circular nesse domingão, dizendo que Manaus teria agora uma nova Jurerê internacional, meu amigo. A comparação surgiu depois da revitalização da praia da Ponta Branca, no bairro do Educandos, na zona sul da capital, e foi lotação máxima. Pois é, Nath, olha só, o espaço que marcou gerações e estava abandonado há décadas, voltou a receber visitantes e chamou a atenção na web, galera. Quem traz pra gente os detalhes sobre essa nova praia, né? Esse novo ponto turístico da nossa capital, o repórter André Meireles. Boa noite, André. Como é que foi a movimentação por lá? Muito boa noite. Olha, um espaço que por anos ficou esquecido voltou a receber visitantes em Manaus. É a Praia da Ponta Branca, que foi revitalizada e agora volta a ser opção de lazer e também de renda para moradores da região. Durante uma visita ao local, o prefeito Davi Almeida destacou o resgate histórico do espaço, que no passado já foi um importante ponto de lazer para os moradores da cidade. Isso aqui já foi um dos pontes da cidade de Manaus. Eu tenho na minha lembrança da minha juventude, 17, 18, 20 anos, eu joguei campeonato aqui, eu joguei torneio aqui e hoje eu vejo esse espaço sendo revitalizado, é uma alegria. O prefeito também afirmou que muitas das ações da gestão são inspiradas nas próprias origens da periferia de Manaus. Aqui, muito do que eu faço é o resgate das minhas raízes. Ontem nós entregamos o Ecoponto, a Ponte dos Ingleses, aonde eu passava quando era criança para estudar. Eu tinha aqui, eu estou falando aqui de 10, 12 anos, aonde eu saía do morro para estudar a pé na escola adventista que fica ali na 7 de setembro. Então eu vi a transformação. A praia também tem atraído visitantes que descobriram o local pelas redes sociais. A expectativa é que a Ponta Branca volte a se consolidar como um novo ponto de lazer, encontro e também movimentação econômica na cidade. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Kenedson Paes, e com a chegada do prazo para entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, muitos contribuintes, assim como eu, começaram a ter algumas dúvidas na hora de prestar contas com o Leão. O prazo para o envio da declaração começa na próxima segunda-feira, dia 23 de março, e segue até o dia 29 de maio, segundo as regras divulgadas pela Receita Federal hoje. Devem declarar os contribuintes que moram no Brasil e receberam rendimentos tributáveis acima de R$35 mil e 584 acima de R$35.584 ao longo de 2025. Também estão obrigados a entregar a declaração às pessoas que receberam rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$200 mil. Além disso, os investidores que fizeram operações em bolsa de valores, mercadorias ou futuros ali acima de R$40 mil ou que tiveram ganhos sujeitos à tributação também precisam declarar ao Leão. No caso da atividade rural, devem prestar contas à Receita os contribuintes que registraram aí uma receita bruta superior a R$177.920. A declaração pode ser feita pelo programa Gerador disponível no site da Receita Federal ou pelo serviço Meu Imposto de Renda, que também pode ser acessado pelo aplicativo em celulares e tablets. Quem perder o prazo está sujeito a multa
multa que varia de um valor mínimo até um percentual sobre o imposto devido. E o calendário, de restituições já foi definido. O primeiro lote será pago no dia 29 de maio, seguido por pagamentos em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. A prioridade continua sendo para os idosos, pessoa com deficiência ou doença grave, além de professores e também para quem utiliza a declaração preenchida e optar ali por receber a restituição via Pix. 18 horas. Uma nova unidade básica de saúde móvel, ela foi ampliada, ela teve o serviço ampliado pelos serviços que são itinerantes aqui em nossa capital. E aí vai levar muita consulta, exame de vacinação para áreas de mais difícil acesso aqui de nossa região. E a gente vai trazer agora os detalhes sobre essa situação, sobre os atendimentos. É o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, a nova UBS, a unidade de saúde, a unidade básica de saúde móvel, ela foi entregue com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade social. O primeiro bairro que está recebendo a unidade itinerante é o Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul. A estrutura tem capacidade para realizar cerca de 2.400 atendimentos por mês, e isso com funcionamento de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Então, nesse primeiro momento, os atendimentos vão ser feitos sem necessidade de agendamento. Depois, o serviço deve funcionar tanto por demanda espontânea quanto por agendamento. O prefeito Davi Almeida disse que a unidade vai percorrer diferentes bairros das cidades. Nós vamos estar sempre em lugares que tenham vazios assistenciais ou que tenhamos uma reforma, uma construção, onde nós precisemos, assim, então, paralisar os atendimentos, e a gente vai oportunizar esses atendimentos para essa população, para ela não ficar desassistida. A equipe da UBS Móvel é formada por 9 profissionais, entre médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, farmacêutico e servidor administrativo. Entre os serviços oferecidos estão consultas médicas, atendimento de enfermagem, acompanhamento pré-natal, vacinação e coleta de material para exames. A unidade também vai realizar testes rápidos para doenças como sífilis, HIV e hepatites, além de teste de gravidez e exame preventivo do câncer do colo do útero, como explica a titular da Censa, Secretaria Municipal de Saúde, Chádia Frache. Com consultas médicas, com clínico geral, consulta de enfermagem, coleta de exames, vacinação, pré-natal, a gente tem aqui os testes rápidos e, enfim, contempla todos os serviços. Olha, além dos atendimentos, a equipe também deve realizar ações educativas para orientar a população sobre prevenção de doenças e também promoção da saúde. Volto com vocês. 18 horas. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Começou a ruir hoje um dos mais inexplicáveis privilégios para magistrados no Brasil, a chamada aposentadoria compulsória para juízes flagrados em crimes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, anulou uma aposentadoria compulsória de um juiz do Rio de Janeiro. O entendimento do ministro é que a interpretação possa valer para todos os casos. A decisão aponta que este tipo de punição, que na verdade parece um prêmio, não tem mais base na Constituição. Segundo o Dino, o sistema deve garantir punições efetivas para casos graves, sem recorrer à aposentadoria remunerada como forma de afastamento. A decisão final será do Supremo Tribunal Federal, mas a decisão mostra que os privilégios não podem prosperar no Brasil. Dino disse que não faz mais sentido que os magistrados fiquem imunes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar. Para casos graves à luz da Constituição, juízes devem ser punidos com a perda do cargo sem o privilégio de aposentadoria compulsória. Afinal, essa, abre aspas, punição, fecha aspas, até hoje era aplicada a magistrados por corrupção, desvios de conduta e venda de sentenças, e garante aos punidos proventos proporcionais ao tempo no cargo, ou seja, uma
uma vida tranquila, um privilégio que sempre recebeu o repúdio do povo brasileiro. Privilégio que, dentre outros, em vários poderes do Brasil, devem acabar em nome da igualdade de direitos e da democracia. 18 horas. Mix 7/4. Muito boa noite para você, Kennedson Paes, e até amanhã. Muito boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.